Caríssimos irmãos e irmãs, sempre no domingo da Sagrada Família, é o dia que nós lavamos as roupas sujas. Não é verdade? Eu vou acumulando no meu cesto de roupa suja os atendimentos, e a cada ano aumenta as roupas sujas. Estou comprando uma máquina industrial. Hoje é o dia de lavar um pouco. Não é indireta pessoal para ninguém. Mas se a carapuça servir, mude de vida, né? Hoje eu fiz questão de anotar, porque era tanta coisa na capela que vinha, que eu não quero deixar nada sem dar o meu comentário. Então vamos lá. A primeira leitura fala: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Olha que interessante. Seus filhos serão abençoados se você honra teu pai e tua mãe. Meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes. A caridade feita a teu pai nunca será esquecida. Bem, eu acho que já é suficiente para a primeira parte. Hoje nós estamos vivendo uma crise enorme nesse aspecto. Os filhos não querem cuidar dos pais. Em grande parte, não todos. Existem vários testemunhos belíssimos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se vocês educam os filhos para uma boa profissão e para viver estavelmente, financeiramente, os seus filhos não vão cuidar de você na velhice. Porque, gente, pais velhos, doentes, não dão dinheiro. A educação dos filhos hoje está errada. Vocês têm que educar os filhos para o céu, a ensinar desde pequeno, de que a renúncia de si, por amor, deixa um legado para sempre e ainda ganha o céu, e que a felicidade é um dom de Deus. E que a providência divina não falta àqueles que o amam. Está no Evangelho de Lucas, tem várias passagens. Senão vocês vão ser abandonados, sim, pelos seus filhos. Não porque eles são ruins, mas porque vocês educaram eles assim. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto. Eu pego dezenas de casos de filhos que estão cuidando dos pais. A grande maioria, atitudes praticamente heróicas. Alguns entram em crise porque acham que estão perdendo a vida está passando e não está aproveitando. A essas pessoas eu quero dizer uma coisa: o que você faz de renúncia pelo seu pai e sua mãe doente, não é perda de tempo. Você não está perdendo a vida, você está ganhando. Essa vida é muito rápida, né? Passa muito rápido. O que você faz para quem está ali, fica para sempre, para toda a eternidade. E a alegria, a felicidade vem de Deus como dom. Tem muita gente curtindo a vida doidado, mas não é feliz. Porque a felicidade é um dom que Deus segurou para ele. E ele dá para quem ele quer. E é lógico que ele vai dar para quem honra o pai e a mãe, como está na Bíblia. Isso é óbvio. Esse é um outro aspecto. Não se sintam. Claro que existe aquele drama de quem é casado, né? E agora? Eu sou casado e meu papel de cônjuge. Esse é um âmbito muito difícil de entrar. O cônjuge que tem o esposo ou a esposa que tem que cuidar dos pais doentes, tem que entender, sem dúvida alguma, que uma hora poderia ser o seu pai. Por outro lado,
O cônjuge que cuida dos pais também não pode lavar as mãos e falar, não, vou ficar aqui agora e esquecer minha família. Tem que estar sempre pensando em gastar o tempo com a família também. Agora, isso não tem uma regra. É você com Deus e você lutar o tempo inteiro. Agora entra no segundo âmbito. Eu não sei se eu estou pegando a amostra viciada, mas é muito comum. Uma das reclamações que eu mais recebo é de que numa família que ainda, graças a Deus, tem vários filhos, só um cuida do pai, da mãe. Os outros, ninguém faz nada. E fico prometendo de não usar palavrão, mas não aguento. E a praga ainda enche o saco, né? Reclama, não faz nada. Você que é filho e tem pais doentes e não faz nada, mude de vida o mais rápido possível. Porque você vai pagar por isso. Seus filhos vão pagar por isso. É inadmissível se você não está cuidando dos seus pais. E mais inadmissível você reclamar de quem cuida. Ah, não, mas eu não tenho jeito para isso. Não custa nada juntar ou o casal ficar um final de semana para liberar. Geralmente tem um que tem mais tempo realmente. Mas pelo menos revezar um final de semana, vai lá e libera a pessoa que está cuidando. Ajuda financeiramente, paga alguém. Mas se você não fizer nada, você não tem noção da ira divina sobre você. E esses benditos são os primeiros a acordar cedo na morte do pai para fazer o inventário, né? Como urubu na carniça. Eu não sei o que é urubu, o que é carniça, né? Acho que se confundem. São os primeiros. Ai de vocês, se não mudarem de vida. Ai de vocês. Se você não é capaz de ajudar, pelo menos cala. E reflita o mal que você está fazendo. Esse é um aspecto também que eu pego muito comum. Muito comum. Outra coisa que eu pego que é impressionante. O filho nunca vai pagar o que o pai fez. Nunca. O pai dá a vida inteira a vida para os filhos. A grande maioria dos pais. Com raríssimas exceções. Geralmente os pais mais idolatram os filhos hoje do que... Claro que tem aquelas exceções de gente que não sabe amar os filhos e assim por diante. Aí o filho cresce, o pai precisa de um dinheiro emprestado, mete um juro lá em cima. Mas tenha paciência, né? E cobra. O pai, às vezes, tem que pegar dinheiro emprestado, debitando lá na aposentadoria, para pagar a praga do filho. Que não reconhece. Que nem se você der a vida, não paga o que seu pai e sua mãe fez por você. Bem, depois nós temos a leitura dos Colossenses, que começa de uma forma também que é muito importante para uma família funcionar. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Aqui é o ponto de partida para qualquer ato de caridade. Nós somos amados por Deus primeiro. Ou seja, a fonte de amor é divina. Ou seja, família que não reza, não presta. Se você não sabe rezar um terço em família, ler uma Bíblia, visitar o Santíssimo, vocês são galhos secos, não dá conta de amar de verdade. Aí começa aquele conflito, marido contra esposa, um querendo prazer para um lado, o outro, um que não faz o que eu quero, porque não consegue beber na fonte do amor. Tem que rezar, tem que ter consciência que a felicidade vem de Deus primeiro. Família que não reza é um mal em si. Precisa ter oração. Não é sexo. Hoje nós temos também os ginecologistas sexologistas, né? Só pensa em sexo. Tem ginecologistas que o tempo inteiro incute na cabeça dos outros que a felicidade só tem... Olha, eu não fiz um trabalho profundo, mas dos que eu atendo, acho que mais de 70% dos casais não fazem sexo. E digo que dentro dos 70%, mais de 90% nem tocam nesse assunto e não reclamam. Tem aqueles que estão ficcionados, né? Porque não é isso. O sexo foi criado no projeto divino para procriar.
Não é o centro, até porque senão o padre, coitado, tinha que dar um tiro na cabeça. Não é verdade? Eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu tinha sexo. Eu namorei 4 anos, vou expor minha vida como se fosse casado. Hoje eu não tenho, nem por isso estou menos triste. Claro que depende da oração. Padre também que não reza, vira uma desgraça, né? Na parte sexual também. Claro, porque o celibato, a castidade no casamento, ela é intervenção divina. É Deus que te faz. Se você não reza, você não tem acesso ao vertical, é claro que vai ficar carentezinho, né? Cheio das carênciazinhas. E assim vai caindo até em efeito dominó, né? Mas sexo não é isso. Claro também que eu não estou dizendo que os casais que não têm impedimento de sexo também não devem fazer nenhum tipo de jejum. Um tem esse dever com o outro também, dentro de uma certa sobriedade, dentro da oração. Não estou indo contra. Mas, a posteriori, se existe uma doença e aquilo não existe mais, não quer dizer que você vai ser infeliz. Nunca. Porque a felicidade é um dom de Deus. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui são o ápice do cristão. É difícil demais ter paciência. São Francisco de Assis chamava uma vez chamou os freis e perguntou qual é a virtude maior delas. Ele falou, o amor, a humildade. Ele, não, a paciência. Porque a paciência engloba tudo. É um fruto do Espírito Santo. Para chegar na paciência, a gente tem que ter um nível de oração altíssimo. Altíssimo. Muito alto. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos não é subentender, tá? Tem casais que eu vejo que subentendem. Não precisa, padre. Eu não preciso ficar falando que eu amo. Eu simplesmente sei que ela sabe que eu amo. Não sabe. Precisa colocar em prática. Precisa colocar em prática. Precisa amar de verdade, com atos, falar que ama, dar alguma coisa, uma flor, um presente, dizer que está bem, né? Amar os filhos de verdade, gastar o tempo. Não cheguem em casa depois do trabalho com celular, isso mata. Olha suas redes sociais antes de chegar em casa. Chegando em casa, não vá para o celular. Gaste o tempo com a esposa, esposo com os filhos. É agora o tempo que vocês têm. Impressionante hoje, um monte de gente que chega do trabalho, nem se vê, depois já vai para o celular. Não. Você tem todo dia que está fora de casa para ficar checando. Chegou em casa, gasta o tempo. E depois aqui vem mais para frente. Esposas, sede solistas para com vossos maridos. Infelizmente, não sei se é fruto do feminismo demoníaco ou de uma contra-reação, também tem muitas mulheres que são entojo, né? O marido chega em casa, só ouve reclamação, briga, cobrança, o cara dá vontade de ir embora. A mulher tem aquela que deixa o ambiente acolhedor. É aquela que chega e o marido se sente bem, né? Que tem uma certa, sei lá, que ameniza, que tira aquele tanto de problema que tem no trabalho e leva para um ambiente de amor, um ambiente que vai deixar a cabeça dele mais leve e não piorar a situação. Mas o gargalo está aqui, né? Maridos, amai vossas esposas, não sejam grosseiros com elas. Aqui o negócio pega. É assustador. Depois que eu me tornei padre, eu nunca imaginei o tanto de marido que só fala merda para a esposa. De críticas. Você é feia, você é gorda, você é enjoada. Impressionante. Impressionante. Isso é um crime espiritual. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Eu já contei aqui, vou contar um dos casos que mais fiquei assustado, tive até que estudar um pouco.
e hoje eu vou explicar para vocês esses casos científicos também, para vocês ficarem espertos, que era uma mulher que há 15 anos o homem humilhava. Falava de feia, enjoada, feia, vou largar, ninguém te quer, se eu te largar. E eu atendi essa mulher por umas 3 vezes, e eu olhava para essa mulher e falei, gente, mas essa mulher é bonita, hein? Não tem cabimento. Eu falei, traz seu marido aqui. Quando eu vi, o trem era mais feio que bater em mãe. Pensa na pessoa feia, agora triplica. Aquilo eu fiquei sem saber. Falei, por que uma desgrama dessa fica 15 anos humilhando a mulher? Que dá de 1000 a 0. Pior que eu acho que eu compliquei o caso. Eu falei para ele, olha, você tem que de joelho agradecer a mulher que você tem. Só que depois que eu fui estudar o caso, eu acho que eu fiz foi piorar a situação. Existe uma síndrome, quase um pouco conhecida, chamada gaslighting, que faz referência a um filme americano da década de 40, que chama Gaslight, meia luz. Luz meia... Que é uma mulher que casou com um psicopata na Inglaterra, e teve uma lua de mel na Itália, e depois, quando ela voltou para a Inglaterra, o marido começou com as brincadeirinhas, tentando induzi-la que ela era doida, que ela estava fora da casinha. Então ele criava os ambientes para ela se sentir que é doida. E essa síndrome é usada também para pessoas, igual maridos principalmente, que têm insegurança com a esposa. E eles criam um ambiente para ela de críticas, 24 horas por dia. A psicologia fala que é para criar uma anemia mental, para que ela bote na cabeça que só ele no mundo poderia querê-la. Isso por insegurança. Insegurança. Psicopatia. Se você conseguir provar isso, dá nulidade matrimonial. Psicopatia. Agora, o problema é que essas mulheres já estão 10, 15 anos ouvindo isso, coitada, só com ajuda exterior, porque essa mulher mesmo, ela mal me olhava, se sentia um lixo, né? Para quem fica esperto, vocês que casam, e o marido depois de um certo tempo, começa com brincadeirinha e te humilhar, observa, claro, não reage imediatamente, observa um tempo, e uma das táticas que pedem na psicologia, porque geralmente essas pessoas elas são inseguras, porque realmente deve ter algum, né? É a mulher inverter. Falar, não, feio eu sei que ninguém vai querer. Porque essas pessoas entram numa irritação ao extremo, irritadas. Ou pedir para respeitar na sua casa. Não admitam isso. Não admitam humilhações em casa, verbais ou físicas. Não admitam. Eu peguei vários casos de casais que moram na roça, só os dois, e um humilhando o outro, mais o homem, claro. Na verdade, a mulher é mais vítima nesse caso. Não é possível. Não é admissível isso. E agora, as coisas se tornam mais graves quando isso se transfere para os filhos, que também é comum. Você não está com nada, saco de bosta. Não sei como é que eu te criei. Você imagina o que isso vai... Leva para a natação, fica em último lugar, você me faz sair de casa para passar vergonha. Você já imaginou o que pode vir na cabeça de um filho que é destruído pelos próprios pais, que deveriam ser os primeiros a estimulá-los e amá-los? Vocês podem imaginar a ferida que isso... Psiquiatra nenhum no mundo vai curar depois. Nada. Se você não consegue falar coisa boa, vai rezar e pedir para mudar o seu jeito. Imagina um pai que o filho leva para a natação, fica em último lugar, está lá triste, chega o pai e fala, meu filho, a maior derrota não é essa da natação, a maior derrota é quando ele não vence nós mesmos, o orgulho. Porque se você conseguir vencer o seu orgulho aqui, meu filho, é Deus que faz você feliz. Você pode ser santo e mais feliz que qualquer um outro. Imagina a catequese que um pai pode fazer para um filho, ao invés de humilhá-lo, falar de defeitos físicos, falar, isso é, se aquele outro é crime, isso é muito mais crime ainda. Um outro crime,
pais ou maridos ou mulheres que impedem o cônjuge de ver filhos de outros casamentos. Isso é abominável. Abominável. Tem um trabalho de pediatria americano que disse que os meninos que estão longe dos pais sentem a mesma área cerebral que eles sofrem, é como se levasse um soco no estômago o tempo inteiro. E as esposas, principalmente as esposas ou maridos que impedem os cônjuges de ver os filhos, vocês não têm noção da ira de Deus, porque todo aquele sofrimento da criança de não ter contato com os pais ou a mãe vai ser revertido em algo contra você que impediu. Contra você. De uma forma um pouco menos comum, menos grave, é também genro e nora que impede os filhos e filhas de visitar os pais. Que é outra coisa absurda. Quem é você para impedir que o seu esposo, a sua esposa vá visitar os pais? Quem é você a não ser o instrumento do demônio? Claro que também isso é consequência da falta de educação dos pais com os filhos na fé. Porque às vezes, ao invés de falar para rezar antes, para ver o que Deus quer de vocação, já quer que casa, que trabalha para ganhar dinheiro. E às vezes a vocação não era o casamento. E aí o demônio entra, põe uma nora ou um genro que destrói a família inteira, porque primeiro não rezou. Não rezou. Outra síndrome. Síndrome do ninho vazio. Os pais que os filhos casam. Tem duas reações que os pais fazem. Uns entram em depressão, porque está sentindo falta dos filhos. Não é dos piores, não. Melhor ficar com depressão lá no canto seu. A outra coisa é os pais interferirem na vida dos filhos. Isso é outra coisa que destrói casamento. Meu filho, faça isso. Minha filha, põe essa mesa de lá. Minha filho, você não deve fazer isso. Minha filha, isso é veneno. Veneno. Vocês não devem interferir na vida dos filhos. É outra coisa que tem destruído demais família. Mesmo, a psicologia diz que mesmo que o seu filho fique pedindo opinião para você, você deve dizer não. Veja com a sua esposa ou com o seu esposo. Quanto menos interferir, melhor. Síndrome do ninho vazio. Não interfira na vida dos filhos casados. Não interfiram. Deixa eu ver se a lista aqui. Outra coisa muito comum. Tem gente que por motivos diferentes não receberam o amor dos pais na infância ou na adolescência e não conseguem superar isso nem depois de casado. Olha só. É importantíssimo os pais amarem os filhos, sem dúvida alguma. Acabei de falar isso já. Mas se você não recebeu esse amor especial, ou porque teve preferência a outros filhos, depois que você cresce, neném, você não tem que ficar mendigando amor de papai e mamãe. Para com isso. Aqui o amor aqui. Vem receber o amor de Cristo. Porque se você recebe o amor de Cristo, que é o amor, a fonte do amor, você vai perdoar e você vai amar seus pais incondicionalmente. E eu já expliquei várias vezes. Guarda uma coisa. Pai e mãe, no geral, dão preferência para os filhos canseira, tranqueira. Quase todos os pais têm mais ligação com o filho que dá trabalho. Os filhos que ajudam tudo, faz tudo, vai no banco, que faz os negócios, que leva tudo, não são os mais amados. Já é psicológico. Por quê? Por quê? Porque os pais querem ser pais a vida toda. E o filho independente trata os pais como filho, e eles não querem isso. Já o menino que usa droga, que é enjoado, vai lá, mamãe, dá na escola, mas no fundo, alimenta a maternidade, a paternidade para sempre. Por isso que eles se ligam muito. Aí vem,
ajuda meu pai, minha mãe, não dá nem moral para mim. Ai, meu Deus do céu. Aqui o amor, aqui, ó. Não mendiga amor a vida inteira de pai e mãe. Eu acho ótimo quando meus pais amam mais meus irmãos, porque ali eles não têm o amor que eu recebo de Deus. Quanto menos dá atenção para mim, melhor. Porque eu já estou cheio do amor. Já está transbordando. Para que eu quero ficar mendigando amor de pai e mãe? Eu que tenho que amá-los. E ainda não faço direito. Tem que melhorar muito ainda. Por causa de raízes, né? Adultério, né? Eu vou inventar uma síndrome. Hoje tem a síndrome do homem safado depois dos 60 anos. Que quer se provar. Acha que é o cara. Você vai destruir sua vida. Não caia nessa. Adultério é uma desgraça para a família. Não façam isso. Eu vejo, em pouco tempo, não é só como padre, como médico, vocês terminam na cama de fralda, cagado, sem ninguém querer cuidar de vocês. Esse tempozinho de autoafirmação passa rápido. Seus filhos vão te odiar. E ainda tem algumas mulheres que ainda cuidam do bendito, para não falar outro nome, depois que está doente, mesmo depois de tudo que fez. Isso vai acabar. Essa geração não está existindo mais, viu? Você vai ficar jogado às traças. Até porque não é só por causa da parte humana. O demônio vai entrar e vai botar ódio em todo mundo. Porque o adultério abre as portas para o demônio. Não, se você tem dificuldade para ser fiel, aqui é o lugar. Oração, confissão, pode confessar todo dia se quiser. A gente dá um jeito. Toda semana. Comigo sozinho é difícil, mas toda semana dá. Padre, caí de novo. Confessa e pede a graça para se libertar desse mal terrível que chama adultério. Não se iludam com isso. Eu já vi cada coisa de adultério. Mulher que traz só por telefone por anos. Homem que nunca teve relação com a mulher, que perde dinheiro, quase tudo. Olha o tanto que cega o adultério. O tanto que deixa a pessoa cega totalmente. Não continuem no adultério. Não façam isso. Isso é um mal terrível para você, para suas gerações, para seus filhos, para todo mundo, né? E nós temos ainda algumas coisinhas, só um alerta. Bebida é pecado? Não, não é pecado. Agora, uma coisa que eu tenho visto tem destruído o casamento é o seguinte: não, padre, eu tenho a minha cervejinha todo dia. Espera aí, acende uma luz amarela. Ninguém tem que ter cervejinha todo dia para ser feliz. Você já está escravo, aí. Não, eu tenho a minha cervejinha do fim de semana. Aí vai lá e entorna todo fim de semana. Para que isso? Se você quer beber, tudo bem, mas seja livre. Não dependa disso para ser feliz. Esse é o problema. Se você vê que você está escravo, já não é bom, né? Se você precisa daquilo, desapegue. Isso é igual a Coca-Cola, né? Lembra da Coca-Cola? Quem toma Coca-Cola vai no lugar que não tem Coca-Cola, o cara fica louco. Você tem que ser livre para amar. Se tem algo que te segura, você não consegue amar direito. Tá bom assim? Eu acho que na minha lista já se esgotou. Bem, tudo isso é para que vocês possam mudar de vida mesmo. Nós queremos famílias fortes, que amem, que lutem, que sejam de Deus, que rezam. Não vai ficar sem problema? Vai não. Mas vai encarar com sabedoria, com autodomínio, com fé, com esperança, com amor. Não caiam nesses erros. Não caiam nesses erros. Não caiam nesses erros. Eu peço, não caiam nesses erros. Que Nossa Senhora e São José interceda por todas as famílias aqui presentes. Depois nós vamos fazer uma oração no final. Espero que vocês, cada dia mais, se resgatem no amor de Deus. Deixa Ele primeiro amar. E depois ama. Tudo isso que eu falei, não é difícil se você ama com o amor de Deus. Não é. É difícil se for uma lei. Mas não é lei. Eu não vivo celibato porque Deus, a igreja opressora, mandou o padre não casar. Mentira!
Eu que não quis, porque eu quis aceitar o que a igreja propôs, porque Deus me preenche. Não é porque a igreja opressora me oprime. Não existe isso. Quem ama não sofre, mas sofre feliz, né? Crê em Deus Pai.